Olá, pessoal! Estamos novamente diretamente dos estúdios do jornal O Expresso para mais uma edição do nosso O Expresso Entrevista, que é um programa destinado a entrevistar pessoas da nossa região com os mais diversos temas de interesse da nossa coletividade regional. Hoje estou recebendo aqui o Flávio Augusto Ferreira Menck, 58 anos, vereador em primeiro mandato lá na cidade de Iguapiara pelo Podemos. Tudo bem, Flávio? Tudo bom, Marco? Tranquilo. Vamos bater um papo, contar como é que está a história, a situação de Iguapiara nesse momento, tá meio polêmica lá as coisas. Podemos bater um papo sobre isso? Sim, vamos lá. Então, peço só... polêmica. Tem bastante coisa para falar, Flávio? Então tá bom. Flávio, peço licença para você, para eu fazer aqui um anúncio dos nossos patrocinadores e depois a gente vai bater um papo sobre o que está ocorrendo lá na nossa querida Guapiara. Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá, meu amigo Luiz, vamos lá, vamos falar do nosso querido amigo parceiro Bruno do Cimento. Se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção: cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa para sua reforma ou construção e com os melhores preços da região. A matriz do Bruno Cimento fica aqui em Capão Bonito, na Avenida Santos Dumont, onde antigamente funcionava o depósito de bebidas Antártica. E o Bruno Cimento tem filiais em Botucatu e Ponta Grossa. É o Bruno Cimento levando o nome de Capão Bonito para todo o estado de São Paulo e também para o vizinho estado do Paraná. Faça os seus pedidos pelo WhatsApp 15997398857 e compre você também produtos da marca Votorantim no nosso parceirão, o Bruno do Cimento. Muito bem, aqui é o café da manhã do Hotel Baguaçu. Então, para quem não sabe, o café da manhã do Hotel Baguaçu, que é essa delícia que você está vendo aí, ele é para os hóspedes e também aberto ao público em geral. Basta que você vá lá, faça a sua reserva lá no 99807-2845 e você pode degustar deste café da manhã aí do Hotel Baguaçu. Aproveite e faça você também a sua reserva, agrade lá sua mãe, esposa, sogra, todo mundo e faça, delicie-se com o café da manhã do Hotel Baguaçu. Muito bem, aqui também nós temos a nossa grande parceira Analab Laboratório de Análises Clínicas, com 2 unidades em Capão Bonito. Uma na rua Silva Jardim, aqui na região central, perto da Santa Casa de Capão Bonito, e outra na unidade na Vila Aparecida, na Avenida Elia Jorge Daniel. Exames de qualidade e com toda a responsabilidade. Muito bem, a gente já fez aqui os nossos agradecimentos, agora nós vamos bater um papo aqui com... Me permita, Flávio Menck, vou cortar aí o Augusto Ferreira, tudo bem? Tranquilo, Marco. Tudo bom? Vamos falar com o Flávio Menck só, tá bom? Simplificar. Flávio, 58 anos, primeira mandato como vereador. Conta para mim como é que, um pouco da sua história, sua atividade empresarial, sua vida... privada, como é que é, e depois por que ser candidato a vereador e como é que foi a sua campanha nessa última eleição do ano passado. Certo. Eu já fui candidato a vereador em 2020. Sim. Na eleição 2020 eu sei candidato a vereador. Tive 190 votos. Certo. Sem sair fazer campanha, sem pedir voto. Certo. Por que eu me propus a ser candidato a vereador? A gente vendo tanta coisa, a carência do município, tanta coisa errada ali que dá para ser resolvida, eu resolvi me envolver. Certo. Né? Na eleição de 2024 você foi candidato. Na eleição de 2020, né? Certo. Daí não consegui ser eleito. Novamente em 2024, saí pelo Podemos. Certo. O candidato a prefeito era o Cândido. Certo. E dessa vez eu tive 201 votos. 201 votos. Fui eleito com 201 votos. Mas você fez uma campanha inusitada. Você não saiu pedir voto, aquele voto tradicional de ir na casa das pessoas e de casa em casa. Você fez uma campanha diferente, não fez? Fiz uma campanha bem diferente, Marcos. Muita gente estranha, porque
eu não pedi voto para ninguém. Sim. É até estranho a gente falar isso, mas eu não pedi voto. Sim. Eu não participei da campanha política, eu não fui em nenhum bairro, não visitei nenhuma casa para pedir voto. Sim. A minha campanha foi feita em cima de 20 vídeos que eu gravei no Instagram. Certo. Então eu gravava um vídeo no Instagram, pouquíssimas pessoas me seguiam, por sinal. Certo. Né? Mas ainda assim eu consegui ser eleito com mais votos do que seguidores, porque eu não tinha esse número de seguidores. Né? Então você colocou na sua proposta, e a gente acompanhou alguns vídeos seus no Instagram, você sempre falou o seguinte, que o seu intuito era exercer a função de vereador, que tem como função primordial fiscalizar. A fiscalização, a minha proposta foi essa. Foi essa que você, a campanha sua, os vídeos seus, sempre você falou, vou lá para fiscalizar, ver se está errado, para que seja corrigido. Exatamente. Foi isso. Então você fez uma campanha diferente para o histórico existente em Guapiara, que é o mesmo histórico de Capão Bonito, Ribeirão Grande e Buri, que é de você ir de casa em casa, pedir voto. Você não fez isso. Eu não fiz isso. Você fez uma campanha pelo Instagram. Fiz a campanha pelo Instagram, até mesmo porque eu tenho vergonha de pedir voto. Entendi. É do seu perfil. Um político ter vergonha de pedir voto fica estranho, né? Mas realmente eu tenho essa vergonha, eu tenho essa dificuldade em chegar e pedir o voto, ficar fazendo promessa, sabe? Não é da sua, não é do seu estilo. A minha proposta não era essa. A proposta realmente era ser diferente. Tá. Mostrar que tem condições de ter bons políticos de maneira diferente. Tá. E a minha proposta foi a fiscalização. Tá. Porque eu vejo assim, se todo vereador ele se preocupar com a execução orçamentária, tudo vai correr bem. Certo. Tá? Esse é o princípio básico, porque daí todo o dinheiro vai estar sendo direcionado, está sendo bem aplicado, de forma correta, bem aplicado. Né? Tá. Você, a sua formação, você é contador? Eu sou formado em administração de empresa, e contabilidade. Certo. Tenho um escritório de contabilidade há 25 anos. Lá em Guapiara, que você atua, certo? Que você exerce. Isso, logicamente, dá um conhecimento para você em algumas áreas, embora seja totalmente diferente a contabilidade privada da contabilidade pública, ela tem muita diferença, né? Então, a minha formação é contabilidade comercial e administração. Sim. Mas eu sou pós-graduado em administração pública e gestão fiscal. Sim. E também sou pós-graduado em recursos humanos, em gestão de RH. Maravilha. Então você se qualificou. Me qualifiquei, além disso fiz vários cursos também, pela Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Contas. Você foi atrás para buscar mais conhecimento. Sim, e estou sempre em busca de conhecimento. Sempre que aparece alguma coisa, eu corro atrás para fazer, a gente está sempre se informando. Agora vamos lá sobre a questão administrativa de Guapiara. Você, assim que entrou, a primeira coisa que você colocou, eu queria dizer também aqui o seguinte: o espaço aqui do Expresso Entrevista está aberto para o Flávio, para todos os vereadores de Guapiara que se disponham a vir aqui, certo? Para o prefeito, para o vice-prefeito, todo mundo, secretários que queiram vir aqui, desde que se disponham a responder as coisas, porque nós aqui fazemos um trabalho jornalístico questionando e vamos perguntar coisas para o Flávio e para qualquer outro. Então está aberto. Mas assim que você entrou, a primeira coisa que você levantou foi a questão da saúde lá. Tinha um instituto chamado Santa Dulce que prestava serviço para o município e estava atrasando o pagamento de funcionário, atrasando o pagamento de médico, tanto que o nosso jornal divulgou áudios, vídeos de médicos reclamando da falta de pagamento. Como é que foi isso aí, esse primeiro trabalho, e o que você tem a dizer sobre a questão do Santa Dulce lá em Guapiara? Essa história do Santa Dulce, ela já vem de longe. Sim. 2022 já tinha vereador questionando essa contratação dessa terceirizada. Porque ali parece que o negócio já estava um pouco sombrio. Certo. E no decorrer dos anos aí, estava sendo recorrente atraso de pagamento dos funcionários. Certo. Que se agravou em 2023. Certo. Quando a gente assumiu como vereador,
na primeira sessão eu já apresentei um requerimento, no qual eu pedi informações com relação ao Santa Dulce. Certo. E eu apresentei esse requerimento por quê? Porque eu já tinha bastante material a respeito do que estava acontecendo. Não era segredo na cidade o que estava acontecendo com os funcionários do Santa Dulce e também com os médicos, né? Pagamento atrasado, reuniões que eram feitas com pessoas da administração, fazendo promessas de que iriam regularizar tudo, mas até hoje, né? Mais 6 meses se passaram e ainda tem muita gente lá que não recebeu. Tem muito funcionário que não recebeu. A administração fez uma rescisão indireta com o Santa Dulce. Certo. Né? Mas essa rescisão não apaga o que foi feito, né? Entendi. Então a gente pediu isso daí. A prefeitura fez uma rescisão contratual indireta, né, com o Santa Dulce, mas parece que depois meio que assumiu que tinha uma dívida com o Santa Dulce, né? Sim. Em torno de 3 a 4 milhões, é isso? Exatamente isso. Ela assumiu que tinha isso aí. Se assumiu que tinha dívida, como é que o Instituto ia pagar? Exatamente. Até então, o que o Santa Dulce, o representante do Santa Dulce, eles alegam que esses atrasos com os funcionários já ocorreram justamente porque a prefeitura não estava fazendo o repasse. E isso daí realmente não estava sendo feito. Sim. Porque eu estava acompanhando o portal de transparência, inclusive teve anulação de empenho no mês de dezembro, justamente com Santa Dulce. Certo. Em janeiro desse ano, novamente foi feito empenho, cancelamento, não foi pago total. Certo. A dívida sim existe. Existe. E como a prefeitura acertou um parcelamento, quem parcela uma coisa é porque deve. É porque deve, justamente. E não é pouco. Tá. E outra coisa que é muito estranho, sabe? É muito nebuloso. Esse contrato com a Santa Dulce é muito nebuloso. Veja bem, quando eu comecei a averiguar essa situação com Santa Dulce, apareceram aí outras 2 empresas envolvidas na contratação do pessoal. Certo. Eu tive conversa com alguns médicos e com alguns funcionários do Santa Dulce. Para eles, todos eram contratados por essa empresa Santa Dulce. Só que quando eu tive acesso a contratos, principalmente dos médicos, aparece uma empresa Bem-Estar e Saúde. Terceirização da terceirização. Exatamente. E o laboratório municipal é uma empresa Alfa. Também ambas da cidade de Registro. Certo. O Santa Dulce é de Pariquera-Sul. Que Sul. Fica ao lado de Registro. Exatamente. Estranho que você pega o CNPJ do Santa Dulce, o endereço do Santa Dulce, e vai em Pariquera-Sul. O endereço do CNPJ da empresa funciona um laboratório. Não é essa empresa Santa Dulce. Sabe? Então são coisas assim que estão mal explicadas. Estão mal explicadas. Estão estranhas, tá? Né? E aí você procurar, apareceu a Bem-Estar e a Alfa. Certo. Além disso, contrato médico, os contratos anteriores dos médicos eram feitos em forma de sociedade, com um tal de Benedito Nascimento Júnior. Nossa, mais uma sociedade então? Mais uma sociedade. E o interessante é que os médicos dizem que nem conhecem esse senhor. E tem uma sociedade com eles. Uma sociedade com eles, que era por onde eles recebiam o pagamento, o PIX deles, né? Entendi. Então são coisas assim muito estranhas para a administração pública, né, Marco? Não, é possível, para quem não sabe, é possível você fazer convênio, principalmente na área da saúde, né? Chamamento público para contratação de organizações sociais, mas tem tudo uma regrinha que é básica, né? Essas empresas têm que contratar, têm que pagar os encargos, né? Por que é feito isso aí? Vamos explicar para as pessoas por que é liberado isso aí. Porque muitas vezes você, se depender de concurso público para algumas áreas, principalmente profissional médico,
você fica sem o profissional, porque se depender do concurso público, que muitas vezes não atinge o número de vagas necessárias, né? Então, a contratação de OS, ela possibilita uma agilidade maior, principalmente em grandes centros, né? E como você não pode fazer uma lei para uma cidade grande e não fazer para uma cidade média e pequena, você abre para todo mundo essa possibilidade. Bom, mas aí você já, primeiro no requerimento, foi o primeiro requerimento seu, foi o do Santa Dulce. Foi o primeiro requerimento. E aí você achou estranhíssimo essas questões. Sim. Atraso no pagamento, mais 2 empresas envolvidas, né? Essa sociedade. Então é a terceirização da terceirização. Exatamente. Certo. E como é que foi resolvido o caso do Santa Dulce? Como foi resolvido? Bom, eu apresentei o requerimento na Câmara Municipal, o requerimento foi rejeitado. Foi rejeitado. Os vereadores da base aliada são maioria na casa. Certo. E eles rejeitaram. Certo. Mesmo diante de tudo que está acontecendo, de todo o alvoroço que estava na cidade, porque não é segredo para ninguém. Sim. Guapiara é uma cidade pequena, então todo mundo fica sabendo o que está acontecendo. Sim. Número de funcionários envolvidos, médicos, enfim. Mesmo assim, na ocasião, a presidente da Câmara, ela fez um discurso lá, dizendo que já estava tudo certo, que ela já tinha procurado informações, que já estava tudo resolvido. E até hoje não se tem nada resolvido. Certo. Até a rescisão de contrato dos funcionários lá não foi acertada ainda. Não foi feita. A informação que eu obtive lá é que eles fizeram o pessoal lá assinar um documento onde o acerto de conta deles se estende até 2026. Vão pagar em 2026 o acerto de contas. Certo. Está muito errado isso daí. Sim. Tem muita coisa errada. Agora, o que acontece? O pessoal, por falta de informação também, acaba assinando documentos sem ler o que estão assinando. Sim. Mas isso daí também é fácil de se comprovar na justiça. Certo. Diante da recusa do requerimento, o que eu fiz? Eu oficiei o Ministério Público. Certo. Oficiei o Ministério Público, informando tudo que eu sabia, apresentando tudo que eu tinha, né? O que foi reforçado depois com um vídeo que os médicos gravaram, onde nos vídeos eles falavam que não estavam recebendo da cidade. Um médico lá, inclusive, taxou a cidade de caloteiro. Para gente que mora lá, fica chato isso daí. Sim. É constrangedor, né? Mas, enfim, parece que tem pessoas que não têm muita preocupação com isso. E com o volume que tomou isso daí por conta da gravação dos médicos desses vídeos, o que aconteceu? A imprensa também começou a pegar em cima. Então, vocês também noticiaram, o TV Tem noticiou. G1. Isso daí acabou pressionando um pouco também o Ministério Público para que se haja, né? Porque a gente vê uma certa leniência no que vem ocorrendo. Certo. A gente apresenta a informação, pelo menos a sensação que dá para a gente no primeiro momento é de leniência. Mas a gente sabe que a investigação toma tempo mesmo, né? Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Mas, enfim, as pessoas, elas muitas vezes não têm entendimento, elas querem a coisa para ontem, né? Certo. E não é dessa forma. Bom, além do Ministério Público, eu comuniquei o GAECO. Certo. Eu também levei adiante, fui para o GAECO. E conforme foram aparecendo mais informações, eu fui transmitindo essas informações para o Ministério Público. Sim. Agora, o que acontece? O Ministério Público, ele faz a averiguação da parte contratual. Certo. Ele vai ver a legitimidade da parte contratual, né? E as pessoas lá que estão sem receber, o que elas teriam que fazer? Elas teriam que procurar um advogado e acionar judicialmente para tentar receber isso. Certo. Mesmo assim, o que eu fiz? Eu também oficiei o Ministério Público do Trabalho. Passando todas as informações que eu tinha a respeito, para que essas pessoas não sejam lesadas. Né? Senão elas vão ser lesadas. Agora, o Flávio, depois isso, inclusive, redundou num pedido de criação de uma CPI, que também foi negada, também. Certo? E nessa sessão
onde foi votado o pedido de CPI, o prefeito esteve presente, Sim. informando que estava certo as questões com o Santa Dulce, que nós sabemos que foi feito um parcelamento, é isso, com o Santa Dulce, isso? Foi feito diz ele que foi feito um acordo, né? Certo. Eu não tenho a informação a respeito de porque não foi que repassado forma nada foi para esse acordo, vocês não foi repassado. de que forma foi, mas o Santa Dulce chegou a declarar para a imprensa regional que a dívida dele era em torno de 4 milhões. Exatamente. 3 milhões e pouco, quase 4 milhões. E, inclusive, corre também no Tribunal de Contas Sim. um processo do Santa Dulce contra a prefeitura, né? Certo, pela rescisão unilateral. Exato. Tá. Bom, de qualquer forma, foi-se comentado que foi feito um parcelamento desse débito com o Santa Dulce. Não sei em quantas vezes a prefeitura acertou de pagar. Eu só acho o seguinte, quem parcela uma coisa assume que está devendo. Assume que está devendo. Certo. E isso daí incorre juro, incorre multa, Sim. valor processual. Sim, e sim, quem sim. que paga a conta, Marco? O contribuinte. População que paga Vai a conta. pagar a conta. Para quem não sabe... Todas essas dívidas aí que o prefeito vem arrolando, esses embrólios dele aí, quem está pagando a conta é a população. É dinheiro que sai da saúde, que sai da educação, sai da infraestrutura. Vai fazer falta para o atendimento básico. O prejudicado é o município, é o contribuinte. Agora, uma coisa que chamou a atenção da gente é que nessa sessão, o prefeito declarou que gastava em torno de 1,3 milhão com Santa Dulce e fez um novo contrato de R$800 mil. Queria Foi fazer isso uma mesmo? economia, né? Segundo ele, ia ter uma economia. Uma economia de R$500 mil. Foi isso mesmo? Demorou 4 anos para ele descobrir essa economia. Pois então, é isso que né, eu queria perguntar isso para você. Primeiro, o que você achou dessa declaração de que estava fazendo um contrato novo de R$500 mil mais barato? O que você acha disso aí? E quem que foi substituiu o Santa Dulce? Quem substituiu o Santa Dulce foi uma empresa Santorres. Certo. Santorres ali da região de Campinas. Certo. Também me chamou a atenção essa Santorres e fazer um contrato com a prefeitura, porque para fazer um contrato determinado valor, a empresa, no mínimo, ela tem que apresentar capacidade financeira para gerir aquilo ali. Sim. Né? Uma empresa com capital social de R$10 mil fica meio estranho também, né? Isso eu estou falando como contador agora. Até porque, se é 800 mil por mês, nós estamos falando aí de 10 milhões por ano. 10 milhões por ano. Contratação de funcionários, encargos, salários, encargos, enfim. Qualquer problema que tem, essa empresa tem estrutura financeira para cobrir? Quanto é o capital social dela? R$10 mil. Então você achou estranha a contratação da Santorres? Achei muito estranho e também comuniquei ao Ministério Público sobre isso daí. Sobre a contratação do Santorres. Apresentei as informações, apresentei o CNPJ, a capital social da empresa. Qual é a justificativa? Seja averiguado. Qual é a justificativa para contratar a Santorres e a justificativa para fazer um contrato 500 mil mais barato? Porque, vamos entender, o prefeito Matheus foi reeleito. Ele está corrigindo um contrato dele. Exatamente, certo? Contrato dele. Uma dívida que já era dele. Dele. Não é um prefeito novo. Ele que está. Ele foi reeleito. Né? Então, o contrato com a Santa Dulce foi mal feito? Porque você fala de uma economia mensal de 500 mil, nós estamos falando de 6 milhões por ano. Sim. O que aconteceu? Foi subtraído o serviço? Foi diminuído o serviço? Alguma coisa assim? Que você tem ideia ou você não tem esse acesso às informações? Olha, Marco, a gente tem que puxar uma cronologia. Sim. Tá? Essa contratação do Santa Dulce aqui é estranho que tomou posse junto com o prefeito. Né? Sim. Tomou posse foi em janeiro de 2021. Já tomou posse junto com o prefeito. Já começou estranho aí. Entendi. Né? Aí, inexigibilidade de licitação, dispensa de licitação, enfim, são o que eles usam para fazer lá. Certo. Esse contrato é uma das coisas que eu pedi no requerimento. Eu quero ver esse contrato, eu queria saber como que foi feito isso daí, né? Quais são os aditivos que tem, enfim. Certo. Todo o procedimento contratual da empresa não foi apresentado.
Tá? Certo. Então, tem coisas que eu não posso dizer. Mas a presidente da Câmara disse que estava tudo na Câmara. Estava, Então, não? ela Para vocês não foi repassado? Para nós não foi repassado. Aí, inclusive, um vereador questionou, a resposta dela foi que ela não é secretária para ficar fazendo isso daí. Quem quiser tá lá, que fosse ver. Mas, contrato, a documentação que eu solicitei, Não. que é a parte contábil, enfim, todos os comprovantes de pagamento. Inclusive, eu oficiei também o Santa Dulce. Não foi... Certo. Após o meu requerimento ter sido rejeitado na Câmara, eu oficiei o Santa Dulce, não obtive a resposta, oficiei a Prefeitura também com os mesmos questionamentos, não obtive a resposta. Então está na mão do Ministério Público para que se investigue isso daí. Tá. Você sabe se tem ações movidas por funcionários e ex-funcionários contra a Prefeitura e contra o Santa Dulce? Trabalhista, sim. Já existe? Já existe, sim. Algumas ações? Já existem algumas ações em andamento. Certo. Você já sabe como é que tá os resultados de algumas dessas ações ou não sabe ainda? Eu não sei, porque aquela situação que a gente colocou demora um pouco, né? Sim, agora tem a responsabilidade solidária aí no caso, né? Corre-se o risco de não só o Santa Dulce pagar, mas a Prefeitura ter que pagar também, né? E algumas alegações também que foram feitas, né? Que não sabiam do que estava acontecendo, não sabiam dos atrasos. Marco, isso daí é chamar o povo de besta, né? Até porque, vamos lá, gente, vazou um áudio de reunião do ano passado em que o prefeito está na reunião, o pai dele está na reunião e está também um antigo secretário de administração e finanças da prefeitura lá, onde eles falam dos atrasos, então estavam sabendo dos atrasos, né? E foi antes da eleição de outubro de 2024. E outra coisa interessante, se são contratados por uma terceirizada, por que a gestão vai lá fazer reunião? Quem teria que fazer reunião seria o representante da terceirizada. Representante da terceirizada. Sim. Então, essas reuniões aí para fazer promessa de pagamento eram feitas por membros da administração, inclusive o prefeito e o pai do prefeito, como você citou. Inclusive, numa dessas reuniões, o pai do prefeito e o prefeito ameaçaram bater no médico. Sim. Tem áudio sobre isso, tem áudio disso, dessa ameaça que os dois... Eles são valentes, né? Queriam avançar no médico. Por quê? Porque o médico estava apenas questionando um direito dele, que é o direito ao salário dele, né? O médico até acabou indo embora de lá, se não me engano, o doutor Eduardo, o nome dele. A contratação aí da Santorres mudou alguma coisa? Não. Esse Santorres, para mim, é outra nebulosa. Sim. É outra coisa muito estranha. Uma empresa que trabalha com saúde, gestora de saúde, como que ela vai propor aos servidores que eles abram MEI para trabalhar? Não. Técnico de saúde, enfermeiros, técnicos de saúde, eles não podem trabalhar como MEI. Sim. Né? São profissões regulamentadas. E as pessoas estão sendo contratadas como MEI? Olha, alguns que... Você teve informação? A informação que eu tive foi o seguinte: alguns foram orientados a pedir demissão do Santa Dulce para que pudessem ser contratados pelo Santorres. Certo. Mas a informação que eu tenho é que pessoas estão trabalhando sem contrato, estão trabalhando só no verbal, sem garantia nenhuma. E estão recebendo salário? Pelo que eu fiquei sabendo, já atrasou o pagamento deles também. Tá. Então, essa questão do serviço prestado, vamos esclarecer, o Santa Dulce e o Santorres são empresas terceirizadas que prestavam serviços na área da saúde de Guapiara. Para o hospital, para o laboratório, os UBS, certo? Olha, Marco, Guapiara não tem hospital. Não. Guapiara não tem hospital. Não é mais hospital? Não. O prefeito fechou o hospital. Certo. O hospital de Guapiara foi fechado. Certo. A maternidade de Guapiara foi fechada. Certo. Então nós temos lá um PA
Certo. com status de hospital, mas não é hospital. Não é hospital mais. Até mesmo porque para ser um hospital você tem que ter vários médicos trabalhando, né? Sim. Em várias especialidades, Sim. o que não é o caso lá. Certo. Né? Então você disse que houve uma perda do ponto de vista de o que era ofertado na saúde antes, não é mais agora, porque no Guapiara não tem mais de forma hospital. alguma. E outra coisa que também é muito estranho é o seguinte, quando do início desse Santa Dulce aqui na gestão da saúde de Guapiara, era hospital. Sim. Aí vieram as festas, as mega festas lá que o prefeito fez, né? Sim. Os rodeios lá. Certo. Uma cidade daquele tamanho, a gente Sim. sabe muito bem que não tem uma capacidade financeira também para manter Certo. certas regalias assim. Aí o que aconteceu? Logo após, eu não sei se é coincidência ou não, Marco. Sim. Eu não sei se é coincidência ou não, mas, enfim. Fizeram esse mega rodeio lá em 2022. Sim. Alguns meses depois fechou o hospital. Entendi. Fechou a maternidade. Sim. Mas o contrato com o Santa Dulce permaneceu no mesmo patamar. Entendi. Alguma coisa está estranha, não está? Será que é essa a economia que o prefeito falou? Na sua declaração lá? Talvez, né? Que daí tem subtraído o serviço, é isso? Bom, vocês não tiveram informação, não dá para saber. Eu não tenho acesso, porque eu também não tive acesso a esse Tá. contrato com a Santos. Eu não sei como que eles Bom, fizeram lá. Flávio, nós falamos bastante aí da questão da área da saúde, né? Que está uma situação complicada. Você disse que o Guapiara não tem mais hospital, não tem mais maternidade. E pela informação que você me falou, parece que fora aqui a gente da entrevista, a chance de voltar à maternidade é muito pequena. É difícil, né, Marco? Sim. A gente sabe que tanto para o hospital como para a maternidade é muito difícil voltar. Certo. Maternidade, existe um determinado número de partos que tem que ser realizado durante o mês para que possa Tem uma maternidade nova. ter uma maternidade. No caso de Guapiara, para ter uma maternidade, teria que ser uma maternidade nova, Exatamente, começar do zero. teria que ser uma E aí não maternidade atingiria o número de partos necessário. Antigamente ela funcionava porque ela já estava funcionando. Isso. Exatamente. Certo? Então você acha que não vai ter. Agora. Não vai, e virou promessa de campanha também. Inclusive, numa das festas de rodeio, eu não me lembro o nome lá do Cantor. Do cantor que estava lá fazendo o show, que anunciou, né? Sim. Que o prefeitão logo estaria inaugurando a maternidade. A gente está aguardando essa maternidade aí, mas eu acho difícil. Tá bom. Eu acho bem difícil. Não sei se algum deputado vai conseguir isso para ele, né? Tá. Mas você acha difícil? Eu acho difícil. Tá. Bem difícil. Bom, vamos passar um pouquinho. Você, em determinado momento, também apontou para um débito existente com a Previdência Social, o INSS. O que tem sobre isso aí? O que tem de verdade? O que você conseguiu levantar? Apesar de muitos dos seus pedidos e requerimentos não terem sido aprovados e respondidos lá pela Câmara. Eu apresentei um requerimento na Câmara Municipal com relação ao INSS também. Sim. Pedindo informações sobre esse parcelamento. São 260 meses. Certo. Você descobriu que tem um parcelamento com o INSS. Um parcelamento com o INSS que compromete a gestão do próximo prefeito. Entendi. Durante o primeiro ano da gestão do próximo prefeito. São 60 meses. São 60 meses, Certo. Falei errado aqui. Tá. Mas a gente vai voltar lá no início de novo, Marco, na festa do rodeio. Certo. Que são as coincidências da vida. Uhum. A mega festa do rodeio, lindo, maravilhoso. Certo. Fechamento do hospital. Sim. Fechamento da maternidade. Uhum. Certo. Logo depois inicia-se a dívida previdenciária. Entendi. Logo depois da festa começa... Então, teve a festa, passou alguns meses, fechou o hospital, fechou a maternidade, passou mais alguns meses... Parou de recolher encargos. Parou de recolher os encargos. Certo. Né? Quanto ficou o baque dessa dívida aí da Previdência? Da última vez que eu olhei, estava em 18 milhões. 18? Existe uma dívida previdenciária já parcelada. Sim. Na prefeitura, lá atrás, de 2002. Governo do Padre Walter, é isso? Exatamente. Certo. E daí mas o valor é pequeno. O valor o valor é pequeno. Na ocasião era 2 milhões, mas mesmo assim no final vai dar um valor um pouco mais alto também. Tá. E essa dívida da atual administração, Sim. em torno de 18 milhões.
1 ano e 6 meses aproximadamente aí, sem recolher os encargos. 2022 e parcela de 2023. Isso. Até competência 13 2023, que seria 13º. Então, vamos lá. Então, no meio de 2022 em diante, até final de 2023, nada de recolhimento. Nada de recolhimento. E que deu um parcelamento de 18 milhões. Exatamente. E mesmo assim, mesmo com todas essas dívidas, ele fez novamente um rodeio em 2023. Sim. E 2024. Também? Também. Então a prefeitura totalmente endividada e o gestor fazendo festa. Certo. Um pouco estranho, né? Estranho. Acho que é falta de responsabilidade. Olha, que situação, hein? Aí, você fez algum pedido de informação? Você conseguiu essas informações pelo portal de transparência? Foi vindo de lá para cá? Daí você conseguiu essas informações? Eu fui pegando as informações pelo portal de transparência. E você fez alguma representação sobre isso? Eu entrei com um requerimento na Câmara Municipal, o requerimento foi aprovado. Só que a resposta que eles me enviaram é simplesmente ridícula, sabe? É até uma ofensa à inteligência da gente. É impressionante a resposta que eles deram. Eu pedi informações que demonstrassem valores, que comprovassem pagamentos, sabe? Eles foram bem evasivos. Sim. Aliás, foram totalmente evasivos na resposta deles. Diante disso, novamente eu oficiei o Ministério Público apresentando todas as informações, inclusive relatando essa cronologia que eu estou passando para você aqui. Certo. Porque é muita coincidência. Festa. Sabe? Festa e fechando o hospital, fechando maternidade, dívidas. Aí aparece dívidas com cantores, né, que também acionando a justiça. Tá. Falar nisso, as dívidas dos cantores, como é que é? Os cantores que fizeram o último rodeio parece que não receberam, é isso? Foi 2024, é isso? Tem um que é de 2023, né? Certo. 2023 e agora apareceu, semana passada, e apareceu mais um processo em cima. 2 processos de execução. Então, mais uma vez, né? Isso daí, o que acontece? Ele vai arrolando a dívida. Vai para precatório. E o próximo prefeito vai que se lasque. Que vai ter que pagar. Que vai ter que pagar provavelmente esses cantores, ou o prefeito atual faz um acordo, que eu acho que não sei se pode fazer acordo numa questão dessa aí. Também não sei, mas o que eu estou vendo lá o tempo todo é isso, sabe? Está gerando dívida para o município e arrolando essas dívidas. E isso daí impacta diretamente na vida do cidadão guapiarense. Muita gente não entendeu isso ainda. Certo. É dinheiro que está saindo dos serviços básicos municipal. Saúde, educação sacrificada. Estrada rural sacrificada para que seja quitado os atrasados. Exatamente. Isso não... Então, falta de medicamento, uma das maiores reclamações, falta de medicamento, não tem médico, né? A cidade, a gente vê o abandono que está, escolas, um abandono. Por esses dias tivemos lá falta de merenda. Sim. Então a coisa está grave na cidade, está muito grave. E tem pessoas lá que fazem questão de continuar com a venda nos olhos. Certo. Mas a gente tá acompanhando de perto tudo isso aqui. Agora, você falou o seguinte, previdência social, para quem falou que compromete, logicamente as dívidas acabam comprometendo o serviço público. Sim. E aí compromete a educação, a saúde, manutenção dos estados rurais, obras. Mas a previdência, ela acaba, quando o município deve para a previdência, é bloqueado parte do recurso do fundo de participação do município. Sim. Aconteceu isso com Guapiara? Aconteceu, sim. Certo. Aconteceu, inclusive, valor bem expressivo, né? Que foi bloqueado. 700 e poucos mil reais, que já é descontado na boca do caixa, como a gente fala. Foi descontado na boca. Retido, sim. Retido. De aí que correu atrás do parcelamento. Exato.
para parcelar. Que é parcelação de quanto? 250 mil por mês, é mais ou menos isso? 282 mil por mês. Além de pagar o atual, tem que pagar 200 e pouco. Tem que pagar o parcelamento, 200, tem que pagar o valor lá de juro e multa que foi incluso. Parcelamento. E uma coisa muito grave, Marco, que também as pessoas não se atentaram, é o seguinte, eu tenho acompanhado ali pelo portal da transparência, eles estão jogando todos os pagamentos como patronal, certo. Dívida patronal. Certo. Mas para chegar nesse montante que chegou, eu acredito que está envolvido os segurados. Você acha que é o seguinte, que descontou do servidor e não recolheu? Eu tenho comigo que foi descontado e não foi recolhido. Sabe? Entendi. É uma dúvida que eu tenho, inclusive é o que eu peço para o Ministério Público para que seja feita a investigação. Certo. Porque se envolveu os segurados, esse pessoal vai ter problema com a aposentadoria, vai ter problema com a hora que necessitar lá de qualquer coisa do INSS, vai ter problema. Certo. Até mesmo porque a alocação de valores, por mais que a prefeitura pague o parcelamento, depois para ser feita a alocação desses valores para cada servidor, pode dar problema. Vai dar problema e os servidores vão ter que correr atrás disso. Vai ser um desgaste enorme. Tá. Então, eu espero estar enganado. Tomara que eu esteja enganado. Você está torcendo para estar enganado? Eu estou torcendo para estar enganado, porque senão vai comprometer a vida de todos os servidores do município. Certo. Esse período que ficou sem recolhimento. Então eu espero que isso não tenha acontecido. Certo. Até mesmo porque é crime, né? Certo. A gente sabe que isso daí é crime. Tá. O Flávio, teve também uma coisa ou outra que você questionou, que foi a contratação de veículos e equipamentos por uma empresa para prestar serviço em Guapiara em 2025. O que aconteceu? Contratou, teve esse serviço prestado, foi bem prestado, foi uma boa qualidade do serviço. O que você tem para dizer para nós sobre essa contratação de veículos para prestar serviço para a área da saúde e também equipamentos? Então, eu também peguei isso daqui pelo portal da transparência. Locação de 5 veículos, modelo Volkswagen, 5 passageiros. Certo. Para transporte municipal e intermunicipal. Ninguém viu esses carros no município. Ninguém viu esses carros lá em Guapiara. Certo. Aí tem também a locação de veículos e maquinários para manutenção das estradas rurais. Isso foi de janeiro até março de 2025? Exatamente. Pegou um período chuvoso, período em que a prefeitura não estava executando serviço. Sim. Algumas exceções, né? Bem poucos foram feitos, mas foram feitos com maquinário do município. Certo. Inclusive, todo o serviço que é realizado ali, quando é realizado na zona rural, vereador vai lá tirar foto, vai fazer a média deles, né? Sim. O próprio prefeito gosta de fazer os vídeos dele, né? O TikTok. Então, não tinha nada desse maquinário lá. É muito estranho. E eu argumentei, eu gravei vídeo falando sobre essa locação de veículos, sobre esses maquinários. Argumentei que se alguém soubesse desses maquinários, se alguém tivesse visto esses carros, que por favor me informassem, porque eu não vi. Certo. E Guapiara é uma caixa de fósforo. Não tem como maquinários ou carros diferentes estarem rodando na cidade e a gente não vê. Certo. Inclusive, nesse período aqui, Marco, teve pessoas ali na saúde que perderam exames. Certo. Teve um senhor, inclusive, que ele tinha que fazer um cateterismo e perdeu o cateterismo porque não tinha um veículo para levá-lo. Parturiente não tinha um carro para trazer até Capão Bonito para fazer o parto. Certo. Então, onde que estão esses carros que eles dizem que locaram? Certo. E nenhum vereador se prontificou a responder isso também. Tem 3 vereadores lá que tem a bandeira da saúde. Ninguém respondeu para você. Ninguém respondeu nada. Aonde que estavam esses carros? Ninguém respondeu nada. Certo. Aliás, o silêncio que se faz ali com coisa errada é impressionante. Tá. Você acha que é o seguinte, que a bancada da situação não responde quando são temas que seriam para eles responder? Sim, exatamente. Eu acho que Estrada rural tem alguém que atua ali? Tem 2 vereadores lá, 2 não, né?
o grupo da situação ali, Sabe. eles usam bem da máquina para fazer a propaganda deles, né? Sim. Então, E eles não falaram nada não desses falaram esses nada. equipamentos contratados. Quanto foi gasto com esses equipamentos contratados, mais ou menos, Flávio? 176 mil reais, se eu não me engano. Certo. Se eu não me engano, foi em torno Com disso. veículos e equipamentos para arrumar Veículos estradas. e esses E maquinários. você não tem conhecimento nenhum Não tenho. desses equipamentos, Não. quando fizeram e quais serviços fizeram. Não tenho informação. Inclusive, no portal da transparência está lá que locação de veículos com motorista e Certo. combustível. Entendi. No CNPJ da empresa diz que eles não fazem locação com motorista. Sim. Já é uma irregularidade Já também, né? tem que explicar, né? Uhum. Mas enfim, né? A gente está passando isso para o Ministério Público também, para que o Ministério Público tome providência. Tome providência. Foi mais uma, então. Mais uma, Certo. uma atrás da outra. Tá. Mas e por fim teve um problema lá com a merenda escolar, né? O que mais aconteceu? Merenda escolar. Então, coisa aí de 10 dias mais ou menos. Uhum. O barulho foi grande por falta de mistura na merenda escolar. Né? Que nunca aconteceu em Várias Guapiara. escolas. Bom, a realidade é o seguinte, Marcos. O pessoal pode tampar o sol com a peneira, mas a gente sabe que o negócio está difícil na cidade. Entendi. Esse negócio da merenda também não é de agora. Certo. Não é de agora. Vem. Já está sendo recorrente a coisa. Uhum. E não é só a merenda que teve problema. Para Certo. você fazer ideia, a maioria das escolas não estava tendo material de limpeza. Certo. Não estava tendo material de limpeza. Chegou a faltar papel higiênico na escola. É isso que eu ia perguntar. Procede que professores pediram para que alguns alunos levassem por Sim. falta de... Procede. Aí o que acontece? A hora que o negócio explode, eles arrumam um jeito de ir lá e comprar e querer maquiar a coisa para enganar o povo. Né? Então a situação... Você disse que esses problemas aconteceram por problema financeiro da prefeitura. Problema financeiro da prefeitura, que também não é segredo para ninguém. Certo. A prefeitura está enfrentando um problema financeiro gravíssimo. Certo. E é uma continuidade. E por que o problema outro financeiro? Gestor, é o mesmo gestor. Sim, e por que o problema financeiro? Gastou mais do que devia? Gastou mais do que devia. Eu tenho comigo que é má gestão. Má gestão. Má gestão. Tá, Má gestão. gastou mais do que devia. Gastou muito mais do que podia gastar. E as consequências estão vindo. Inclusive, na época da campanha, nos meus vídeos, eu já falava que a prefeitura estava um caos. Certo. Tem vários vídeos que eu falo que a prefeitura estava arrebentada, que é a situação da prefeitura mesmo. Lógico que a gente espera que melhore. Né? Certo. A população não merece passar por isso. Tá. Mas a situação é grave. Entendi. E não tem como tampar o sol com a peneira. Por mais que queiram tampar o sol com a peneira, tá na rua, tá lá para todo mundo ver. Tá certo. Bom, mas pelo menos teve uma praia lá, que fez uma praia lá perto do Rio São José e agradou o pessoal, não foi? Então, né, Marco? Isso daí é o engana-bobo, né? Sei. Esse é o tal de engana-trouxa. Sabe? Tá. Por que você diz isso? Pô, na situação que o município tá, Certo. você vai fazer um gasto desse, porque aquilo lá não foi de graça, Marco. Certo. Né? Aquilo lá envolveu mão de obra, envolveu funcionários, envolveu caminhão, envolveu combustível, Certo. né? Terra que colocaram, Certo. areia que colocaram. Quanto que não ficou essa brincadeira? Para fazer um negócio irregular, totalmente irregular. Certo. Tanto é que a ambiental esteve lá, interditou o local. Certo. Né? Está interditado o local. Está interditado. É às margens do Rio São José. Às margens do rio. Certo. Um negócio absurdo. Isso daí, sabe? Não dá para entender. Mas a água daquele setor lá é limpa? Porque a gente sabe que alguns dos nossos rios eles acabam recebendo esgoto domiciliar, essas coisas assim. Como é que é lá? Então, inclusive o gestor disse que tem praia que a água é mais limpa do que lá, né? Enfim. Certo. Acho que cada um que vai usar o lugar lá tem que ter consciência do que está fazendo. Né? Tá, mas ele disse que a prainha lá é mais limpa que muitas praias existentes no estado, então, isso? Tá. Mas é um absurdo. Fez corte de árvore. Certo. Né? E isso aí vai dar algum problema ambiental? Vai dar problema sim, vai ter que fazer replantio de árvores. Certo. Vai ter problema sim, vai ter dor de cabeça.
Bom, Flávio, você falou de vários temas e o que você acha que você como vereador, eminentemente fiscalizador, você acha que pode contribuir para que isso não aconteça mais? Responsabilidade. Certo. Responsabilidade, muita responsabilidade. Ah. E parar de mentir pro povo. Tem que Certo. parar de mentir, sabe? Eu acho que seria muito mais decente, tanto ele como os vereadores da situação, chegarem e falarem da dificuldade que está tendo, que realmente teve problema, que está tendo problema, do que querer ficar enganando o povo aí, dizer, não, tá tudo certo, se Deus quiser, daqui a pouco já resolve. Pô, vamos jogar limpo com o povo, né? O povo Esse merece ano não respeito. teve festa do peão. Esse ano não teve. Se tivesse também, vamos combinar, né, Marcos? Sim, entendi. Aí não dava, né? Aí não tinha condição, né? Certo. Mas não tem nem cabimento. Já não tinha cabimento as festas que fez. Lógico que o povo gosta, Sim. o povo merece, mas, gente, a gente tem que caminhar conforme a perna aguenta, né? Você acha que alguma dessas dívidas que foram feitos parcelamentos, que tem precatório, vão acabar sendo pagas a partir de 2029? Porque o mandato do prefeito Zé Matheus ele termina em dezembro de 2028, né? Sim. Você acha que vai passar alguma coisa para os futuros gestores? Pelo número de parcelamento do INSS, Vai. 1 ano pagando dívida. Certo. O prefeito Isso. que vai entrar em 2029 vai ficar 1 ano pagando dívida Desse parcelamento do Desse INSS. Isso se ele honrar esse os parcelamento. parcelamentos. Né? Precatórios pode ser que sim. Precatórios provavelmente vai ter. Eu Certo. acredito que está juntando uma boa quantidade de precatório. O Santa Dulce mesmo aí, pelo que a gente está vendo, é um precatório a mais para a prefeitura. Né? Você acha que vai acabar virando um precatório? Eu acredito que vai, porque vai rolar na justiça, e prazo daqui, prazo dali, vai arrolando o que puder. Tá. Eu E você, tenho isso comigo. como vereador, o que você se compromete com a população de Guapiara? Qual vai ser a sua atuação? Vai continuar do mesmo jeito? Vai continuar até o fim do mandato buscando essas informações? O que você pensa? Marco, eu tenho informação ali que a intenção deles é me tirar da Câmara Municipal o quanto Certo. antes. Inclusive teve promessa lá que me tirariam até esse mês aqui, né? Certo. Que eles iriam dar um jeito de me caçar. Enquanto eu continuar ali, eu vou continuar fiscalizando. Certo. Eu não fiz promessa nenhuma na minha campanha e não vou fazer promessa nenhuma aqui também. Certo. O que eu fiz foi um compromisso. Uhum. O meu compromisso era com a fiscalização, porque se os vereadores fizerem a fiscalização do orçamento público, esse dinheiro vai ser bem aplicado. Ele vai para os lugares que precisa ir. Então, o pessoal tem muito lá de querer estrada, querer que arrume isso, arrume aquilo. Não é função de vereador ficar arrumando estrada, não é função de vereador ficar puxando o bico de luz. Uhum. Não é função de vereador ficar colocando pedra na entrada do sítio de ninguém. A Isso função daí do vereador é função ficar... do executivo. Certo. Né? O vereador ele precisa legislar. Certo. E até agora, 6 meses se passaram, na Câmara Municipal nós não discutimos nada ali Sim. sobre Lei. política pública. Certo. Não teve nada de política pública ainda ali, sabe? Certo. Então o que está tendo ali são essas coisas que vêm acontecendo, todas essas situações constrangedoras que está acontecendo por falta de capital dentro da prefeitura. Uhum. Os vereadores querendo defender o que está errado. Quer dizer, uma parte dos vereadores, né? São 7 exato, vereadores? sim. A bancada da situação é 7. bancada de situação Na oposição tem você e quem mais? Na oposição somos eu, o William, a Jaine e o Maurício Kersh. Certo. Então são 4 vereadores sim. que têm seguido firme na oposição. A gente tá firme ali, por enquanto. Certo. E os outros 7, então... Então, Entendi. então Você acha que cobrimos se só os com a outros peneira. 7 tentassem também atuar como vereadores, como legisladores, como fiscalizadores, poderiam dar uma contribuição para o município nesse momento de dificuldade? Sem dúvida nenhuma, sabe? Não adianta esses vereadores quererem ir lá e falar, caiu na conta não sei quantos mil, caiu na conta, caiu em que conta? Certo. Caiu na conta de quem? Certo. De que maneira que vai ser usado esses recursos? Certo. Né? Então a transparência já não tem transparência aí. Certo.
Mas eu acho que se todos ali exercessem o papel de vereador, se existisse realmente uma independência entre os poderes executivo e legislativo, a coisa funcionaria melhor, o município seria beneficiado com isso. Tá certo. Mas enquanto existir essa proteção, essa blindagem que a gente está vendo ali, a população vai pagar caro. Tá certo. Sabe? Tá. A população vai pagar caro. Muito bem. O Flávio, eu queria agradecer você de ter vindo aqui, ter explicado essas questões aí sobre a parte administrativa de Guapiara, sua atuação como vereador fiscalizador. Você tem recebido elogios na região inteira pela sua atuação. Espero que você continue, porque a função do vereador primordial é o que você falou: legislar, fazer leis e fiscalizar. Certo? Agradecer você por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E, se for possível, eu gostaria de passar o meu Facebook, não o Instagram. Meu Instagram. Qual que é o seu Instagram? O Instagram é @FlávioMenck_vereador. @FlávioMenck. FlávioMenck_. Menck com K só. K, certo. Com underline K, vereador. Vereador. Tá. As pessoas podem entrar lá, Sim. curtirem, verem os vídeos. Tem todos os meus vídeos lá, desde a campanha, estão todos lá. Não preciso esconder nenhum, estão todos lá. O que eu falo está lá. Tá. Sabe? E é interessante que esses vídeos possam chegar a mais pessoas, Tá que certo. possam orientar mais pessoas, né? Tá certo. Porque a gente está procurando ser bem transparente com o que está acontecendo. Tá. Sem maquiagem, sem enrolação. Eu estou mostrando a realidade nua e crua. Tá certo. Bom, a gente agradece aqueles que nos acompanharam. Vocês podem assistir a entrevista e repassar para os amigos. A gente pede que curta e compartilhe pelo nosso Facebook do Jornal O Expresso e também pelo nosso canal no YouTube, que é @Jornal O Expresso CB, certo? E você pode acompanhar também essa entrevista pelo nosso YouTube. Eu quero agradecer você, Flávio, pela sua vinda, desejar uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham de Guapiara, Capão Bonito, Ribeirão Grande e demais cidades aí da nossa região sudoeste. Um abraço a todos, pessoal. Um abraço a todos também.